Glórias a Deus, queridos. Se você abriu aí em Mateus capítulo 19, amém? Quantos acharam? Pois aguarde aí que eu te esqueci de abrir minha Bíblia. Amém. A partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 19, versículo 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Queridos, antes de eu começar essa ministração, deixa eu dar aqui um alerta para duas classes de pessoas, amém? Essa mensagem de hoje que Deus me direcionou é mais voltada para os casais. Mas você que ainda não é casado, é solteiro, é um jovem, é uma jovem, você também precisa ouvir isso, porque um dia você vai se casar, né? E você vai ter que tratar com essas coisas. E você que está aí se preparando para casar, também precisa ouvir isso. Que essa mensagem de hoje é um alerta. Eu quero falar algumas coisas hoje aqui, alguns mitos que ameaçam o casamento. Eu quero falar aqui de alguns mitos que ameaçam o casamento. Olha, há uma preocupação muito grande hoje na sociedade, devido ao grande número de divórcios que tem tem acontecido na nossa sociedade, queridos. Você acredita que tem pessoas que estão casando hoje, quando está abrindo os pacotes dos presentes, já está pensando qual é o dia que vai botar os papéis do divórcio? Tem. Pessoa que no casamento teve alguma raiva do noivo, e já está ali já pensando no divórcio. Infelizmente é assim. A sociedade está assim. E infelizmente mais ainda, que esse número tenha crescido também no meio do povo de Deus. Os evangélicos que conhecem a palavra, conhecem o que Deus pensa com relação a isso. E tem também um número de divórcios muito grande no meio do povo evangélico. O povo que conhece a palavra, o povo que conhece a Deus. O casamento, como nós vimos, é uma obra divina, queridos. Ele não tem nenhum manual de instrução, não. Não, eu vou me casar, vou lá naquela livraria, vou comprar um manual de instrução para mim saber como é que vai ser o casamento, para mim não ter nenhum erro, para a gente viver a vida toda. Não tem. Não tem nenhum tipo de instrução que você vai... Logicamente, tem padrões de Deus que nós devemos seguir, né? Deus estabeleceu princípios para o casamento, e esses princípios nós devemos seguir, mas não tem nenhum manual de instrução, né? E até mesmo porque o casamento é um mistério de Deus, nem as mentes mais brilhantes conseguem compreender o casamento plenamente. Nem as mentes mais brilhantes conseguem compreender um casamento plenamente. Amém? A felicidade no casamento, ela é alcançada através de muito esforço e renúncia. Muito esforço e renúncia. Se não houver esforço e renúncia, não se consegue felicidade em casamento nenhum. Os casados estão aí? Eu estou mentindo até aqui? Tem que haver renúncia ou não tem? Tem que haver renúncia. Tem que haver esforço ou não tem? Tem. Tem que haver muito esforço e muita renúncia, né? Para se buscar uma vida feliz. E muitos casamentos, queridos, muitos adoecem, morrem, porque às vezes os cônjuges, em vez de estarem firmados na verdade, eles estão sendo enganados pelos mitos. Alguns mitos que as pessoas casam na cabeça
e levam para o casamento esses mitos, e vivem com esses mitos, pensando ser verdade, mas é engano. E hoje eu quero falar de algum desses mitos, para que você que é casado, para você que vai casar, você compreenda o que é o casamento. Amém, igreja? Primeiro mito que eu quero falar para você esta noite, e você pode até anotar aí. Você que vai casar, ou você que é casado, eu quero te dizer o seguinte: não existe pessoa perfeita. É o primeiro mito. Que muitas pessoas casam, porque se apaixonam, pensam que encontraram a pessoa perfeita. No momento da paixão, a pessoa não vê nenhum defeito. No momento que a pessoa está apaixonada, ali, no começo do casamento, a pessoa não vê nenhum defeito. E muito mais porque um está numa casa e outro está na outra, né? Não estão convivendo juntos, aí ninguém vê o defeito do outro. Aí o camarada, a mulher não vê, quando o camarada está dormindo, o caba baba, que só não sei nem o quê. Vai rir depois do casamento, que o caba ronca, né? Mas ali, enquanto está namorando, está com aquele mito. Não, eu peguei o meu príncipe, né? A minha princesa. E deixa eu te alertar logo, meu irmão. Esse negócio de príncipe encantado e Cinderela é só encanto de fada, viu? Isso não existe, não. Mas nós projetamos a nossa mente, condicionamos, porque nós vemos em filmes, vemos em desenho, vemos aquilo tudo, que os casamentos são conto de fada, aquilo, e nós vamos, às vezes, nós encontramos aquela pessoa, né, casa com aquela pessoa, pensando que a pessoa é uma pessoa perfeita, e não existe pessoas perfeitas. Amém? Você está lá da sua esposa ou lá do seu marido, olha, dá uma olhadinha para ele aí, não, veja aí, ele não é perfeito não, viu? Ele não é perfeito. Agora, algumas coisas a gente pode ver antes do casamento, né? Algumas coisas podem ser vistas antes do casamento. Muitas pessoas não atentam para isso, né? Mas, queridos, você quer conhecer uma pessoa que você vai casar? O homem quer conhecer uma mulher que você vai casar? Você vai lá de manhã na casa dela fazer uma visita, aí você passa disfarçadamente e olha para a pia da cozinha, como é que tá? Tá certo? De rabo de olho. Aí você vai conhecer quem é a sua futura esposa. E depois você não vai dizer que casou sem saber. Mulher, você quer casar? Você fica só observando assim como é que esse camarada trata a mãe dele e o pai dele. Viu? Porque da mesma maneira que ela trata o pai dele e a mãe dele, ele vai tratar você. Tá certo? Então tem algumas coisas que nós devemos observar antes do casamento, né? Outra coisa, tem que ter algumas uniões para você entender. Primeiro, união espiritual. Você não pode casar com uma pessoa que é diferente da sua religião. Agora está tudo bem, tudo é paixão, tudo vale. Mas depois do casamento, meu amigo, você tem que ter o mesmo pensamento dele espiritual, a mesma crença. Pessoas de crença diferente, fica complicado. Pessoas de intelectualidade diferente. Um é muito inteligente, lê muito, tem faculdade, e o outro não quer saber nada de estudo. Agora tudo bem, tudo é bênção, tudo é amor, mas depois vai ter debate. Depois tem debate. União social. Acaba pobre que só não sei nem o quê. A mulher rica. Agora tudo bem, mas depois vai ter problema. Ou vice-versa, né? Eu estou falando aqui e vice-versa. Então essas coisas podem ser vistas antes do casamento. Mas não existe pessoas perfeitas. Sabe por quê? Porque nós não viemos de famílias perfeitas. Nem eu, nem você, nem sua esposa, nem seu marido. Ninguém veio de família perfeita. Eu e você, né? Não somos pessoas perfeitas. Ninguém aqui é pessoa perfeita. Amém? Se tem alguém aqui, você me perdoe, é porque eu não estou lhe vendo aqui.
Tá certo? E se eu venho de família que não é perfeita, e se eu não sou perfeito, eu também não vou encontrar pessoa perfeita, não. E nem você vai encontrar pessoa perfeita, não. E nem você casou com uma pessoa perfeita, não. Amém? Não existe pessoa perfeita. Não existe pessoa perfeita. O problema é que nós sabemos disso, mas depois do casamento nós queremos encontrar a pessoa perfeita. Nós queremos a pessoa perfeita. E aí, tem uma outra ideia, porque está em cima de um pressuposto que eu sou perfeito. Já que eu quero que o outro seja perfeito, é porque eu sou. E aí começam a desavenças dentro do lar, né? Porque nós, às vezes, se eu sou perfeito, eu quero... A pessoa que casou comigo, ela tem que se adaptar à minha perfeição. E a gente fica forçando o outro a querer ser perfeito, para ele se adaptar à minha perfeição. E isso não existe. Amém? Você pode repetir novamente: não existe pessoas perfeitas. Cuidado que às vezes, viu, mulheres, meninas que estão para casar, cuidado com esse príncipe do seu lado aí, que talvez você esteja casando com um tremendo cururu, sapão. E vice-versa, né? Cuidado. Não existe ninguém perfeito. Isso tem que estar bem definido nas nossas mentes. E nós que somos casados, temos que ter isso em mente também. Nós não podemos querer que o meu marido ou a minha esposa sejam perfeitos se eles não são. E nem nós somos. Amém? Então queridos, você já ouviu falar em Narciso, que veio o termo narcisista? A pessoa narcisista é uma pessoa que é aquela pessoa que não pode ver um espelho, se acha muito bonito, se acha perfeito, e quando vê um espelho ele fica se admirando, ou ele se acha perfeito. É chamado narcisismo, né? Na psicologia. Por quê? Porque veio de narcismo, que é uma mitologia grega. É de um jovem que viu a imagem dele num rio, o reflexo dele, e ficou hipnotizado pela beleza dele. Narciso. Aí ficou lá na beira do rio, hipnotizado, não saía mais, porque era muito lindo. Era perfeito, ele se achava perfeito, o Narciso. Então, esse narcisismo que às vezes a gente tem de se achar perfeito, né? É um erro gritante, e isso às vezes adoece o nosso casamento. Porque eu que sou certo, porque eu que sou perfeito, porque eu que sou o mais bonito, e você tem que seguir o meu padrão. E aí o que acontece? O casamento adoece. O casamento adoece e entra em crise. Então o primeiro mito qual é? Não existe ninguém perfeito. Se você casou com esse pensamento: eu casei com ela, não vejo um defeito, pastor. Eu vou me casar com ela, a mulher é perfeita, do meu sonho, não tem nenhum defeito, pastor. Tem, e muito, ó. Assim, deixa aí para dentro da casa, junto. Hã? É o colorido dos meus olhos. Então, queridos, existe, né, isso. E eu estou aproveitando aqui, queridos, porque isso aqui que eu estou falando para você, a gente fala para muitos casais, na hora da desavença, né? E eu estou aproveitando aqui já dando uma instrução geral para a igreja, né? Não tem ninguém perfeito, tá certo? Então esse é o primeiro mito. Quem casou, quem vai casar, fique sabendo, não tem ninguém perfeito. Segundo mito que eu quero passar para você essa noite: se o meu cônjuge me ama, ele nunca vai se sentir atraído por ninguém. Eita, pastor, para onde é que você está querendo andar? Se o meu cônjuge me ama, ele nunca vai ser atraído por nenhuma outra pessoa. Esse é um outro mito, mas deixa eu esclarecer aqui. Deixa eu esclarecer. Né? Em primeiro lugar, queridos, a gente sabe que a Bíblia nos adverte que nós devemos vigiar em todo o tempo. Amém? Se a Bíblia nos manda vigiar em todo o tempo, e diz que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, porque ele pode usar muitas e muitas táticas, justamente para nos tirar da presença de Deus. E uma delas pode ser essa. Mas só que tem pessoas
que depois que casam, ela não espera nem o diabo, não. Ela mesmo trabalha para que isso aconteça. Como assim, pastor? Quando a pessoa, isso aqui eu já falei em outros cultos, antes de casar, a pessoa tem um modo de tratar a outra, se cuida de uma maneira diferente na presença da outra, mas depois que casa, abandona essas coisas. Olha, o amor, ele precisa ser regado e cultivado. Muitas pessoas que depois que casam, começam a descuidar da sua aparência. Começam a relaxar. Parece que conseguiram alcançar o grande prêmio. Agora pronto, está na prateleira, é só eu admirar e acabou. Não. O casamento tem que ser mantido dia após dia, tem que ser cultivado. O casamento tem que ser preservado. E se nós não fazemos isso, nós estamos abrindo brecha para o diabo. Nós estamos dando legalidade. E esse mito que meu cônjuge me ama e nunca vai se sentir atraído por outra pessoa, isso pode acontecer se você não tiver os cuidados necessários. Amém, mulheres? E homens? Eu já dei aqui muitos exemplos. Antes de casar, meu amigo, o homem parecia uma prateleira de produto como é aquela perfume lá? Da Boticário. O homem parecia uma prateleira da Boticário ambulante. Onde ele passava era um cheiro que, meu Deus do céu. O camarada, quando ia namorar, 2 quarteirões antes, a mulher já sabia que ele ia chegando, por causa do cheiro. Pense num caba cheiroso. Hoje em dia, não, me casei, já está com 3 anos. Hoje em dia o caba chega do racha e vai deitar. Vamos, meu filho, dormir? Espera aí, né? Mulheres, né? Que antes, meu Deus do céu. Eu vou falar uma gíria aqui, que você conhece muito bem, que está na moda, né? Para não dizer que eu sou velho. A mulher era aquele pitelzinho. Bem novinha, né? Linda. Linda. Hoje em dia, se o camarada não tiver preparado psicologicamente, quando ele se acordar e a mulher estiver do lado dele, se levantar com aquele cabelo, ele pode ter um infarto. É verdade. Sem falar na velha camisa rasgada do vereador, né? Que ela está dormindo com ela, né? Né? Dormindo com a camisa do vereador. Já tem o vereador olhando para você. Então, queridos, a mulher precisa cativar o marido constantemente, né? A mulher precisa cativar o marido, e o marido tem que conquistar a mulher diariamente. Amém? 2 coisas que eu vou falar aqui que você já sabe e já está cansado de saber, mas pode ter alguém aqui que não saiba. Que o homem ele é atraído pelo olhar, pelo que vê, né? Isso aqui muitas pessoas já sabem disso. O homem ele é atraído pelo aquilo que ele vê. E se a mulher não se valoriza, se produz para atrair o seu esposo, para conquistá-lo diariamente, porque é pelo olhar, né? Mulher se produzir na hora de dormir, né? Para atrair o homem pelo olhar. E a mulher é atraída pelo ouvido, pelo aquilo que o homem fala. Aí o camarada passa o dia sendo um cavalo, me perdoa a expressão, com a mulher, dizendo tudo, chamando a mulher disso, chamando a mulher daquilo, e à noite quer que a mulher seja carinhosa com ele. Não vai ter nunca. Não vai ter nunca, meu irmão. Amém? Então, queridos, nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque isso é um mito. Logicamente, o crente, o servo de Deus tem que vigiar,
Mas se você não vigiar isso dentro da sua casa, dentro do seu casamento, pode haver que ou o homem ou a mulher seja atraído por alguma coisa de fora. O inimigo pode colocar. Isso é um mito, pensar que não, ela me ama, ele me ama e acabou. Isso é um mito. Isso é um mito. Nós temos que estar conquistando diariamente nossa esposa, e as mulheres continuamente, tem que estar cativando seus maridos. Amém, mulheres? Amém, homens? Amém, futuros homens que vão casar e futuras mulheres, né? Você já está sabendo aí. Terceiro mito. O meu cônjuge casou-se comigo e ele nunca vai esperar que eu mude. Não, ele casou foi comigo, do jeito que eu sou. Ele me conheceu, foi assim. Foi desse jeito que ele me conheceu, foi desse jeito que ela me conheceu, e eu nunca vou mudar. Ele não espera isso que eu mude, não, porque ele me casou sabendo quem eu era, ela casou sabendo quem eu era. Então pronto, vou viver assim até o resto da minha vida. Aí vem aquela velha frase: ora, mas rapaz, a minha avó já dizia, pau que nasce torta, até a sombra, até a cinza é torta. Então é assim que eu vou viver. Isso é um mito, meu irmão. Isso é um mito. O cristão, o crente, ele não pode ter a síndrome, o slogan de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Não pode ter esse slogan não, meu irmão. Nós temos que mudar a cada dia. Nós temos que tentar melhorar a cada dia. Nós temos que buscar, avançar a cada dia. Teve um escritor que disse essa frase aqui, olha, presta atenção, olhe para cá, olha. Todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. E nós, queridos, nós temos que buscar mudar para melhor. Mas pior que às vezes acontece da pessoa mudar para pior. Aí o negócio é sério. Nós temos que tentar mudar para melhor, Só tem dois tipos de pessoas que não mudam na vida. Dois tipos de pessoas só que não mudam de jeito nenhum. Em primeiro lugar, os mortos. Esse aí não tem mais como mudar, não. E em segundo lugar, os loucos. Esses não mudam. Se você não está nenhum desses dois quadros, você é uma pessoa que vive em constante mudança. Você tem que evoluir. Você tem que crescer dentro do seu relacionamento, do seu casamento. Você tem que amadurecer. Você tem que procurar melhorar cada dia mais, Nós somos desafiados todos os dias, queridos, a deixar as coisas ruins, as coisas velhas e nos agregar com coisas novas, coisas boas. Não, porque ele me conheceu foi assim, ela me conheceu foi assim. Não existe isso. Nós podemos procurar melhorar. Nós podemos, onde está havendo alguma coisa que está trazendo atrito dentro do relacionamento, pode ser buscado melhorar. Pode ser buscado se ajeitar. E como todas as áreas da nossa vida, eu estava falando aqui da igreja, que pessoas que se acomodam, no casamento também não é diferente. Há pessoas que se acomodam. E isso é um retrocesso, queridos. Amém, queridos? Quando a gente muda um coração, quando a gente muda o nosso coração, acontecem as mudanças exteriores. Acontecem as mudanças exteriores. Mudança de comportamento. Por que foi que Jesus Cristo respondeu para aqueles homens: ah, rapaz, mas na lei de Moisés disse que a gente podia se divorciar. Aí Jesus Cristo disse assim: olha, Deus permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Não é porque Ele queira, é porque o homem é duro de coração. É porque o homem é duro de coração, não é porque Deus quer. Então, nós podemos buscar melhorar dentro do nosso relacionamento. Ora mais, não se muda o gosto de um bolo, mudando
se não mudar, se botar os mesmos ingredientes e for o mesmo processo, nunca vai mudar o sabor de um bolo. Só vai mudar se modificar os ingredientes e o modo de fazer. Aí você muda o sabor de um bolo. O casamento também é assim. Para se melhorar o casamento, tem que se mudar o modo de preparar e mudar a receita. Ok? Essa aqui, meu irmão. Quarto mito. Esse aqui eu vou te contar. Se o meu cônjuge me ama, ele não vai ficar aborrecido com a minha possessividade. O que é essa possessividade? É a pessoa querer ser dono do outro. E isso é um engano que muitos casais têm vivido. Ninguém, queridos, ninguém é feliz no casamento perdendo a sua individualidade. Amém? Vocês estão tão quietinhos. Algum problema aí, queridos? Amém? Olha, ninguém é feliz no casamento perdendo a sua individualidade. Quando nós nos casamos, nós trazemos... Eu trago uma bagagem, minha esposa traz outra bagagem. Quando você for casar, você vai levar uma bagagem, sua esposa vai trazer outra bagagem. A pessoa que vai casar com você. E que bagagem é essa, pastor? Eu fui criado de uma maneira. Minha esposa foi criada de outra. Ela teve uma instrução, eu tive outra. Se na minha casa, quem mandava era o meu pai, eu vou levando essa bagagem. Eu vou ter o entendimento que o homem é que é o chefe da casa. Se a minha mulher foi casada, onde mandava era a mãe dela, ela vai levando essa bagagem. Ela vai pensando que quem manda na casa é a mulher. Eu tenho minhas individualidades. Eu, quando tinha 8 anos, meu pai me comprou uma bola e me deu uma bola para me jogar. Eu passava jogando bola de 1h da tarde até 8h da noite. Uma individualidade minha. Torcedor do Ceará, né? Feliz, mas hoje levou uma lapada. Individualidade minha. Gosto de futebol. A mulher foi criada numa casa que ninguém gostava de futebol. Tinha horror a futebol. Ela vai levando essa bagagem. Aí no namoro ninguém fala dessas coisas. É só bitoquinha para cá, bitoquinha para lá. Florzinha para cá. Aí quando vão os dois para dentro de uma casa, aí começa a aparecer essas coisas. Tu gosta de bola? Eu detesto bola. Detesto negócio de jogo. Detesto negócio de jogo. Mas vai dizer para um cabra que passou a vida todinha gostando de futebol. Aí a possessividade, às vezes, a pessoa quer mandar na pessoa, né? Mandar. E ninguém se sente confortável sendo sufocado, meu irmão. Ninguém se sente confortável dentro do casamento sendo sufocado diariamente. E tem mais. Tem o tal do ciúme. Aí a pessoa fica ali sendo sufocado no cabresto, né? No cabresto, sendo vigiado o tempo todinho. Rapaz, mas esse homem já está com 10 minutos desse banheiro. O que é que esse homem faz nesse banheiro? Meu Deus do céu. Vigiando o tempo todinho. Acaba na esquina falar com uma amiga, mas... né? E tem homem assim também, viu? Não é só as mulheres, não. Né? Ninguém, querido, fica feliz estando no cabresto, sem liberdade, né? Às vezes a mulher ou o homem, até para respirar, o cara fica com medo. Vê se o homem está de pé, a mulher tem medo até de respirar. Eu não vou respirar não, senão ela vai pensar que eu estava olhando para outra. Então, queridos, ninguém se conforma com a possessividade. Ciúme é uma doença. É uma doença, ciúme. E ela tem 3 sintomas. Primeiro, uma pessoa que é muito ciumenta,
ela vê o que não existe. E ela começa a ver o que não existe. O camarada olhou para ali para ver um negócio. Está olhando para ela, está olhando para ela. E às vezes o camarada tá olhando para uma coisa que não tem nada, não passa nem pela cabeça. Quando o cara percebe um beliscão no braço, eu estou vendo. A mulher começa a ver o que não existe. Ou o homem, tem homem assim também, né? O cara está numa mesa, leva um bicudo debaixo da mesa. Isso aqui é possessividade, queridos. Isso a gente está brincando aqui, mas o negócio é sério, né? Então a pessoa começa a ver o que não existe. A pessoa começa a ter um delírio, né? Começa a botar na sua cabeça e começa a ver coisas sem ter. O ciúme faz isso, né? O ciúme faz isso. Depois, a pessoa também que é ciumenta, ela aumenta o que existe. Às vezes a mulher tem um amigo, vai lá cumprimentar, aí ali existe, é uma amizade, mas aí aumenta. Não é só amizade esse negócio, né? E vice-versa. E em terceiro, a pessoa que é ciumenta, ela procura o que não quer achar. Ela fica procurando. Ela não quer achar aquilo nunca, né? Ela não quer aquilo para a vida dela, mas ela fica procurando. Fica procurando. Ela não quer aquilo para a vida dela, mas fica procurando. Então, ciúme é uma doença. É uma doença, né? Embora, queridos, o marido e a mulher têm que ter uma vida de fidelidade, de respeito, né? Um ao outro, mas não pode ser viver monitorado 24 horas, queridos. Sendo sufocado. Não tem casamento que resista. Nem para a mulher, nem para o homem. Não tem casamento que resista você ser monitorado 24 horas. Só falta comprar uma pulseira daquela que a polícia está usando. Para botar no camarada saber onde é que o caba está. Ou na mulher, né? Amém, queridos? O telefone. Meu. O caba já anda com o carregador do lado. Para carregar o celular, porque é todo tempo tocando. Então essas coisas nós temos que ter cuidado no nosso casamento, né? Porque casamento, ele pressupõe confiança. É ou não é? Eu caso porque eu confio. Eu vivo dentro de uma casa com alguém porque eu confio. E a pessoa vive comigo porque confia. Isso pressupõe o casamento. Então, não se pode ter essas coisas, né? A insegurança, ela produz a possessividade. E a possessividade gera controle. E o controle estrangula o relacionamento. Deixa eu repetir para você, para ficar bem na sua mente. A insegurança produz possessividade. A pessoa que é insegura, ela quer ser possessiva. E a possessividade, ela gera o controle. Quem é possessivo quer controlar. E o controle, ele estrangula o relacionamento. Amém? Quinto e último mito sobre o casamento. A pessoa casa pensando o seguinte: se meu cônjuge me ama, ele nunca vai discordar de mim, né? No namoro ele nunca discordou, no namoro ela nunca discordou, então ela nunca vai discordar de mim. Mas isso não é uma realidade. Isso não é realidade. Porque o casamento é a união de dois, não é a união de dois iguais, mas é a união de dois desiguais, né? Aí esse negócio, em primeiro lugar, o homem e a mulher são universos diferentes. O homem é um universo e a mulher é outro. Parte física, parte emocional, todas essas áreas nós somos diferentes. E em segundo lugar, esse negócio também de alma gêmea, isso também é um engano. Isso aí não existe, viu? Não, eu vou procurar minha alma gêmea. Isso é um equívoco, queridos. Não existe negócio de alma gêmea, não. Pode existir alma gemendo, mas alma gêmea não existe, não. Isso não existe, porque nós somos
como eu falei, naturezas diferentes, criações diferentes, e não somos iguais. Mas, presta atenção, mas o impressionante do casamento, que apesar de tudo isso, nós sermos diferentes, sermos criados de maneira diferentes, nós somos unidos numa só aliança. Essa aliança é indissolúvel, né? E quando nós nos unimos nessa aliança indissolúvel, nós nos tornamos uma só carne. Somos uma só carne. Mas não quer dizer que eu tenho que ter os mesmos gostos da minha esposa os mesmos gostos que o meu. Não. Minha esposa pode gostar de comer uma coisa, eu posso gostar de comer outra. Não tem que ser a mesma coisa, porque nós agora somos uma só carne. Não existe isso, queridos. Agora, nós fazemos uma aliança e somos uma só carne, né? Nessa união divina. Agora sim, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos, eles se entrelaçam, sim. Eles se entrelaçam para uma só direção. Mas ela tem a individualidade dela e eu tenho a minha. As diferenças existem não para destruir um casamento. As diferenças existem não para destruir, mas pelo contrário, para fortalecer, para enriquecer, né? Não para separar, mas para complementar este relacionamento. Amém, meus queridos? Então, casamento é isso, queridos. Vamos esquecer esses mitos. Não tem pessoa perfeita. Nós casamos com pessoas imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos. O que tem que haver num casamento é uma renúncia diária, é um esforço de um tentar agradar o outro. O amor desse momento é quem vai sobressair. É como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, não adianta falar a língua dos anjos, não adianta fazer isso, fazer aquilo, sem o amor nós não somos nada, não há nada. Se não tiver o amor, não vai se sobressair. Amém, queridos? Para concluir, queridos, o casamento é uma obra divina, amém? E o que faz do casamento uma obra divina? Em primeiro lugar, para nós vencermos tudo isso aqui que foi falado, em primeiro lugar, é o temor ao Senhor. Uma família, uma casa que teme a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, pode vencer todas essas dificuldades, todas essas ajustes no relacionamento. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É se sujeitar um ao outro no temor de Deus. Segundo, exercitar a submissão em Cristo, né? Lá em Efésios 5, 22, 2. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém? Então, mulheres, sujeitem os vossos maridos, não é por medo, não é por força, mas por amor. Assim como a igreja se submete a Jesus Cristo por amor. Nós não somos obrigados a estarmos aqui, mas nós estamos aqui esta noite porque nós amamos a Jesus. Amém? Mulheres, se submetam. Se submeter aqui, submissão, queridos, muitas pessoas confundem. Submissão é um lugar de segurança, é um privilégio submissão. Submissão quer dizer estar abaixo da missão. O marido, ele é cobrado pelo lar, e a mulher está abaixo dessa missão. Amém? Você se lembra lá no jardim do Éden? Eva foi lá, pegou a maçã, ela que saiu de perto e foi lá, pegou, deu para o homem ainda, mas quando Deus apareceu no jardim, ele procurou, foi o homem. Adão, por que ele não procurou Eva? Porque o homem é o responsável pelo lar, é ele que tem que prestar conta. Então a mulher está nessa submissão de ajudar o marido e ser um auxiliador a ele. Amém? Não é que submissão, aquela submissão militar. Faça isso, faça aquilo, sentido descansar. Não, não é isso não.
É entender que ela está ali como auxiliadora do seu esposo. Não quer dizer que ela não pode dar sugestão, não quer dizer que eles não têm que ter o mesmo entendimento. Não. Ela está abaixo da missão. Tem que ajudar ao marido a alcançar aquela missão. Terceiro, exerça seu amor em Cristo. Vós, maridos, Efésios 5:25, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como no seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela, viu? Eita Jesus, né? Como foi que Cristo amou a igreja? Se deu por ela, deu a vida por ela. Marido, ame as vossas mulheres, as esposas. Esposas, submetam-se aos vossos maridos no Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, queridos, esta é a palavra que o Senhor tinha para nós esta noite, uma palavra direcionada aos casais, não só aos que são casados, mas aqueles também que estão aí projetando casar, e aqueles que namoram e que um dia vão casar também ou não estão namorando. Mas eu quero que você saiba o seguinte: casamento é uma instituição do Senhor. Casamento é o nascimento de uma família para a sociedade. E se a nossa família estiver respaldada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos da palavra, nós verdadeiramente teremos famílias saudáveis no Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aplauda Jesus, glorifica Ele. Você é livre. Aleluias. Feche os seus olhos esta noite. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos já orar por todas as famílias. Eu já convido aqui o presbítero Ednardo e o nosso querido irmão Romildo a vir aqui em cima, no altar. Se você... Nós vamos já orar por todas as famílias. Mas antes de nós orarmos, eu queria que você fechasse os seus olhos, que eu queria